Consciência em Gotas. O Consciência em Gotas faz parte do movimento Consciência Hebraica. No canal do YouTube Consciência Hebraica, através do vídeo Quem Somos, você vai ter mais informações desse movimento. Você também pode ver o curso O Amanhecer da Consciência Hebraica, uma epopeia do desenvolvimento humano, e lá você vai ter os fundamentos desse pensamento. Entre também no nosso grupo do Telegram. Tudo que nós já publicamos está lá e você tem acesso a todos os arquivos. Seja bem-vindo e que isso possa ser útil para o teu desenvolvimento pessoal. Consciência em Gotas, episódio 3, do capítulo aos Hebreus 11. E nós estamos aqui no 4 e vamos entender o que a fé realiza na vida de milhares de pessoas em milhares de anos, numa síntese incrível. Está escrito no 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Esse maior não significa em tamanho, significa que ele ofereceu o sacrifício adequado, aquilo que foi pedido por ele, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Justo aqui é o que se encaixa, é o que é harmonioso. Lá no Gênesis não está escrito textualmente, mas o que nós compreendemos? Que havia uma ordem, que havia uma direção do Altíssimo de que o sacrifício que deveria ser oferecido era um sacrifício animal, de uma vida, já simbolizando o Messias, que seria o homem que doaria do seu material genético e espiritual para que todos nós pudéssemos ser gerados à imagem e semelhança de Deus. Ora, Caim produzia, trabalhava com agricultura e ele decidiu dar em relação ao Criador aquilo que ele achava conveniente. De maneira que se formou nesses dois personagens verdadeiros arquétipos da nossa natureza humana. O arquétipo Abel e o arquétipo Caim. O arquétipo Abel significa a pessoa que compreende aquilo que o seu Criador propõe e deixa o seu ego e se adequa ao propósito do Criador. E o propósito Caim? É interessante que ele também busca espiritualidade. Só que ele propõe a espiritualidade do jeito dele, do jeito que ele acha que é conveniente. Deus propõe algo e ele propõe algo diferente, achando que Deus precisa se agradar daquilo que ele considera o correto, daquilo que a experiência diz para ele que é o melhor, daquilo que o entorno dele aponta como sendo mais interessante. Você percebe como esses dois arquétipos estão dentro de nós? Quantas vezes nós seguimos apenas o nosso entendimento da vida e queremos que a vida se encaixe naquilo que nós entendemos sobre ela? Isso acontece em todas as áreas da atividade humana. O ser humano fica querendo colocar a vida inteira dentro de uma caixinha que cabe na sua cabeça. Eu não sei se você é engenheiro, médico, juiz, não sei se você é especialista em qualquer coisa, se é doutor, pós-doutor ou etc. A vida é maior do que você. A vida é maior do que as suas concepções a respeito dela. Você não vai encaixar a vida na sua maneira de pensar. Caim, não funciona desse jeito. Então aqui, pela fé, Abel ofereceu. Pela fé significa que ele tinha conhecimento daquilo que a palavra do Eterno determinava e experiência interior no sentido de vencer a sua natureza em relação àquilo que era colocado por Deus. Porque há sempre duas estruturas dentro de nós, a crística e a anticrística. Então, quando ele fala pela fé, é pelo conhecimento e pela experiência espiritual de vitória que ele teve. Ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, ou seja, ele alcançou o testemunho do próprio Deus
de que ele se harmonizava com aquilo que o Criador tinha proposto. Ou você quer que o Criador te sirva a mim, que sou criatura? Isso não vai acontecer, amigo, amiga. Não vai acontecer. Dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, aqui começa a ideia de que a morte não é o ponto final da nossa jornada, mas apenas um ponto de continuidade do nosso sistema evolutivo. Porque Abel morreu, claro, ele permanece morto, como os hebreus descrevem, na inconsciência da morte, na inatividade da morte, ao contrário de que todas as outras religiões humanas colocam, que os mortos estão ativos em algum lugar fazendo alguma coisa ou aparecem para os vivos. Isto é uma ilusão das religiões e da mente humana. Isso não é real. E aqui ele fala que Abel continua falando depois da morte, primeiro porque a vida está dentro dele e um dia ele será gerado à imagem e semelhança de Deus. E depois porque nós estamos aqui em pleno século XXI e você e eu estamos sendo edificados por aquilo que ele viveu na sua vida e morte. Então, vejam que é um testemunho maravilhoso de fé, de conhecimento e experiência de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Nós temos 3 casos de pessoas que não passaram pela morte da maneira tradicional, que significa a biologia fracassar e o corpo entrar em putrefação. Enoque foi o primeiro, Moisés foi o segundo e Elias foi o terceiro. Eles são, esse número 3 é o número de Deus, poder, sabedoria e ação, de Elohim, o número de Elohim Adonai. Esses 3 testemunham para nós que estamos vivos de que a morte não é o ponto final da jornada humana, mas apenas um ponto de parada evolutiva para a próxima fase da criação de Deus. Então, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, o homem harmonizando a sua consciência com o Criador, ele irá transcender a morte. Esta é a mensagem da fé que está em Enoque, um dos primeiros símbolos de que a morte não é o nosso ponto final de jornada. E aí no 6 ele continua, ora, sem fé, ou seja, sem conhecimento da palavra do Altíssimo e sem experiência espiritual interior, ou seja, sem a vitória, sem você exercer esta palavra e vencer o teu próprio ego dentro de você, através do poder do Espírito de Yeshua HaMashiach, do poder de Jesus, porque sem o poder do Messias é impossível ao homem ter esta vitória. Então, por isso é necessário que você exercite a sua fé todos os dias. E como é que você pode exercitar a tua fé todos os dias? Exercitando os 2 fundamentos dela, separando um tempo para ler a palavra do Criador e fortalecer esta perna da fé, esta coluna da fé. E depois, orando, meditando, meditorando, entrando em comunhão e tendo a experiência com o Espírito de Yeshua, que no teu interior serão as 2 colunas do teu templo. O templo de Salomão tinha 2 colunas poderosas, Jaquim e Jaabe, que representam a experiência com Deus e o conhecimento de Deus. Essas 2 colunas representam a fé, representam a experiência com o Espírito de Yeshua HaMashiach e o conhecimento da palavra do Altíssimo.
Se você está baseado nas suas próprias concepções de Deus, na tua própria experiência particular e individual, subjetiva, tome cuidado. Procure basear a tua visão da divindade, o teu relacionamento com o Criador, na palavra de Gênesis e Apocalipse, na tua leitura dela e na experiência com o Espírito de Yeshua. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus exerça a fé que ele é real e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, compreender que a divindade é o ponto de fundamento de tudo aquilo que é real, ela fundamentou toda a realidade, e de que o homem precisa, como sentido existencial, ser plenificado pelo Criador, entrando em harmonia com a sua vontade. Vejam a profundidade desse capítulo aos Hebreus. Espero que isso fortaleça a tua consciência, fortaleça a tua separação diária para o conhecimento e a graça, para as Escrituras e para a experiência com o Espírito de Yeshua, e que te dê uma excelente, maravilhosa viagem rumo ao infinito sagrado da divindade em Yeshua HaMashiach.